Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E nesse momento, o nosso paizinho quer falar comigo e com você, aqui em 1 Samuel 30, versículos 4 e o versículo 6, a parte B do versículo. Mas os irmãos podem ler o 1 Samuel 30, o 4, o 5 e o 6. Mas eu vou falar especificamente nesses dois versículos. E a palavra de Deus diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Eu vou repetir. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Porém, Davi se reanimou, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Porém, Davi se fortaleceu, se reanimou no Senhor seu Deus. Oh, gloriosa palavra, o papai vem falar comigo e com você neste momento. Meu amado, minha amada, como que você se encontra neste momento? Você está como o povo aqui, em desespero, chorando, já não tem mais forças, está cabisbaixo, está angustiada, está dentro de uma situação em que você olha para ela e você já se desesperou, já chorou, você não tem mais lágrimas para chorar, você já não tem mais ânimo para orar, você já não tem mais ânimo para pedir, para falar com Deus, você só sabe chorar da situação, você não tem nem forças mais. Você já chorou, assim como o povo, porque ali Davi, aquele povo, a situação era tão triste, a situação era tão calamitosa que eles ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Mas, meu amado e minha amada, o que me chama atenção na palavra é esse porém. Sabe, amados? Porém, nós não podemos ficar desse jeito. Porém, nós não podemos continuar dessa forma. Porém, nós não podemos continuar chorando, desfalecidos dentro da situação. Porém, nós temos um Deus que nos anima. Porém, nós temos que buscar nele, porque se nós temos conhecimento deste Deus tão grande, que ele é nosso Pai, confiamos nele, nós temos que buscar nele o socorro, é nele o ânimo, é nele a força. E queridos, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Sabe, Davi, ele chorou sim, ele já não tinha mais forças para chorar. Ali, se os irmãos lerem o texto, o povo já queria apedrejar ele, estava culpando ele pela situação, apesar de que ele também tinha sido lesado dentro daquela situação, as esposas dele também tinham sido levadas, mas naquele momento, Davi sabia onde ele tinha que buscar ânimo, onde ele tinha que buscar fortalecimento. E ele buscou ânimo, ele buscou fortalecimento no Senhor, seu Deus. Sabe, meu amado e minha amada, sabe o que o papai está falando para você agora? Filho, filha, você que está aí, sabe, chorando, que já não tem mais força, que você já gritou, você já chorou dentro da situação. Eu estou pronto para te fortalecer, eu estou pronto para te reanimar, eu estou pronto. Só que você tem que se voltar para mim, tira os olhos da situação e volta para mim. Faça como Davi, porém, Davi olhou para mim, ele recebeu ânimo de mim, ele recebeu fortalecimento de mim. E é isso que Deus está falando comigo, com você. Sabe, queridos, a palavra diz, né, que Davi, ele, segundo a palavra, ele era um homem conhecido, né, segundo o coração de Deus. A palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem de fé, sabe? Um homem de coragem, um homem temente a Deus, obediente, disponível ao Senhor. Davi era dessa forma, queridos. Mas teve essa luta, né? Teve um momento de guerra. E nesse momento de guerra, o povo inimigo de Davi,
e dos israelitas foram tomados de grande tristeza dentro dessa situação, sabe? Porque aconteceu algo muito grave dentro daquele momento, daquela luta, daquela guerra. E a Bíblia diz que eles começaram a chorar, e eles choraram, e eles choraram, eles choraram, até não terem mais forças, querido. Talvez você não tenha mais força. Talvez você agora fala, eu estou dessa forma, estou desse jeito, eu não tenho mais força. Eu já chorei tudo que eu tinha para chorar, meus olhos secaram já, não tem mais lágrimas para chorar. Sabe, queridos, ali naquele momento, Davi olha e ele vê a cidade queimada, a cidade toda, as suas cidades todas queimadas. Davi olha e ele vê que as mulheres, as crianças foram levadas cativas. A tua situação não é de uma cidade queimada, não é de uma situação onde que as crianças, né, o povo todo foi levado cativo, mas a tua situação está te levando a esse desespero, a esse choro, onde você olha para a situação e você vê só destruição, você vê só aquilo que foi perdido, aquilo que foi levado, aquilo que foi roubado. Sabe, Davi, ele olhava e ele via a dor do povo, uma dor extrema, um sofrimento extremo daquele povo, do povo dele. E talvez você também está olhando e vendo a dor, sabe, que você está sentindo, que tem um povo, a tua família, a tua casa, os teus filhos, sabe, está passando a extrema dor que eles estão sentindo, o sofrimento. E Davi, naquele momento, ele vê que não só o povo sofria, mas ele sofria junto. Sabe, queridos, ele estava ali, o rei de Israel, sofrendo junto. O rei de Israel, sabe, sofrendo junto com aquele povo, sofrendo a dor das perdas, de ver tudo destruído, tudo queimado, a situação do povo ter sido levado, as crianças, querido, ter sido levadas, as esposas, né, as mulheres. E ele estava ali experimentando aquele momento de tristeza, aquele momento de derrota, aquele momento de desespero. E ele já tinha vivido tantos momentos de vitória, né? Ele já tinha vivido tantos momentos onde a mão de Deus tinha operado. E naquele momento ele começou a lembrar, porém, Davi se fortalece no Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor porque ele começou a trazer a lembrança aquilo que lhe dava esperança. Ele começou a trazer a lembrança a intervenção de Deus. Ele começou a trazer a lembrança que a mão de Deus estava estendida, que ele já tinha passado por diversos desafios, e os desafios eram tão grandes, eram gigantescos para ele, mas que Deus estava ali com ele, e que se tornou pequeno, porque a mão de Deus operou. Sabe, desafio que levou ele muitas das vezes a ficar profundamente angustiado, profundamente desnorteado, mas que a mão de Deus veio e tirou os pés dele, né, daquele lamaçal, tirou os pés dele daquele lugar escorregadio, colocou os pés dele no lugar espaçoso, que Deus deu vitória, que Deus mudou a história, e ele foi se reanimando, ele foi se fortalecendo no Senhor. Sabe, queridos, você pode estar passando por uma situação que está trazendo essa situação, está trazendo para você, está despertando em você neste momento esse mesmo sentimento, sabe? Essa mesma sensação de estar impotente diante da situação, de não poder fazer nada, de não saber o que fazer, de não ter o que fazer. Isso está trazendo uma tristeza muito grande no teu coração, assim como trouxe para Davi e todo aquele povo naquele momento. Sabe, a parte humana vai chorar mesmo, nós somos humanos. E eles choraram, e eles choraram, e eles choraram, era dor, era o sofrimento. Só que a gente tem que saber que a gente não vai ficar chorando em cima do túmulo ali, sabe? A gente não vai ficar olhando para a situação a vida inteira. Deus quer que a gente tire os olhos da situação e olhe para Ele. Que a gente tire os olhos da situação e faça como Davi, seja reanimado por Ele. E Davi fez isso, né? Ele está escrito na palavra que ele se reanimou, que ele fortaleceu no Senhor.
Queridos, e essa parte do texto, ela tem que ser gravada no nosso coração. Sabe, porque essa parte do texto, ela vem falar para nós, queridos, que a gente pode sofrer sim, que a gente pode chorar, a gente pode viver o luto, a gente pode ficar olhando a situação por um tempo, porque somos humanos, mas é para a gente mudar, sabe? A gente dá uma virada na chave, sabe? A gente dá uma virada de página, a gente começar a olhar para Deus, sabe? O texto vai ensinar que a nossa vida, queridos, está em Deus e que nós temos que buscar nele, descansar nele, saber que vem dele, que ele vai dar vitória, que ele é fiel, que ele reanima, que ele fortalece, que ele faz. Sabe, queridos, a gente não precisa ser forte o tempo inteiro, porque ninguém é. Eu não estou falando para ninguém ser forte o tempo inteiro, porque eu também não sou. Sabe, hoje mesmo eu tive um dia assim de tristeza, sabe? Um dia de me sentir dessa forma angustiada, sem saber o que fazer. Hoje eu chorei muito, sabe? Eu chorei e eu falei, sabe? E eu questionei, e eu conversei com Deus, e eu fui lembrando o que Deus já fez, e terminei meu dia diferente. Então, meu amado, a gente tem que se alimentar em Deus, buscar em Deus, fortalecer em Deus. A gente não é forte o tempo todo, sabe? Eu e você podemos viver a nossa dor, eu e você podemos viver o nosso luto, a nossa perda. A gente pode chorar, a gente pode demonstrar fragilidade, você pode demonstrar. Hoje, se alguém me visse assim, chorando daquela forma, como uma criança desesperada, daquela forma que eu estava, sabe, com desespero de alma, porque eu estava com desespero de alma, a minha alma gritava dentro da situação. As pessoas iam falar: nossa, mas você não é uma mulher de Deus, você é uma pastora. Não, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que também tem fragilidade, que também chora, que também demonstra, que também olha para a situação. E naquele momento eu olhei para a situação. Mas, queridos, a gente tem que fazer o porém. Porém, Davi se reanimou, se fortaleceu no Senhor. Porém, a gente vai para a palavra, a gente vai buscar em Deus, e Deus vem e Ele nos ajuda. Porque a gente não pode, queridos, eu não posso e ninguém pode, é deixar que a tristeza se instale em nós. Sabe, porque se a tristeza se instalar em nós, a gente vai começar a ser alimentado por ela vai alimentar a nossa alma, ela vai fazer a gente se tornar tudo escuro, tudo cinza, nada vai ter alegria. Aí você vai olhar pro teu casamento, ele não tem mais alegria, pros teus filhos não vai ter mais alegria, tua família não vai ter mais alegria, para nada, vai acabar, vai ficar tudo cinzento, tudo sem cor. E não é assim, isso é o inimigo que pintou uma situação, ou teve uma situação que trouxe aquilo para tua vida, mas não olhe para a situação, porém se reanime, se fortaleça no Senhor. Sabe, queridos, o Espírito de Deus, ele é alegre. E ele é alegre, ele mora em nós. Você está entendendo? Então, se o Espírito de Deus que mora em nós, ele é cheio de alegria, nós temos que ser cheios de alegria. Então, a gente pode até chorar, sim, mas a alegria vem pela manhã, sabe? Teve uma manhã, assim, sabe? Foi escuro, um tempão do dia foi escuro, tenebroso, quase que uma tarde inteira. Mas, de repente, veio o amanhecer, veio a luz, veio a alegria, veio a mudança, veio a paz interior. Sabe por quê, queridos? Porque a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que saber que nós estamos aqui, que nós passamos por tempos assim de dificuldade, por momentos assim onde a gente chora, a gente grita, a gente desespera, porém a gente tem que estar sempre provocando, que essa alegria venha em nós e nos provoque, nos leve, sabe? A ter essa decisão de confiar em Deus, porque o Espírito Santo tem em nós, de confiar nele, de descansar nele. Sabe por quê? Porque Deus nos capacita. Sabe, Deus nos capacita, Ele já capacitou a mim, a você, a cada um de nós, para que a gente seja uma pessoa muito feliz e realizada. E se a gente ficar olhando a situação, se a gente ficar ali, sabe, chorando, só chorando dentro da situação, como que a gente vai ser uma pessoa feliz e realizada? Então, meu querido, minha querida, mesmo que você não esteja vivendo dias bons, porque eu imagino que quase todo mundo não está vivendo dias bons, porque nós temos vivido dias difíceis, né? Não fica sentindo pena de você mesmo.
Sabe, tem hora que a gente quer ficar lambendo as nossas feridas, não é verdade? Tem hora que a gente quer ficar ali, sabe? A gente quer lamber, ainda quer que os outros em volta também tenham pena de nós. Sabe por quê? A gente está tão fragilizado dentro da situação, a gente está tão, sabe, desesperado dentro da situação, a gente está tão angustiado dentro da situação, que a gente às vezes quer que isso, sabe? Começa a sentir isso, pena de nós mesmos, e começamos a entregar o desânimo. Não, queridos, a gente não pode fazer isso. A gente tem que, sabe, buscar em Deus, se animar em Deus, se fortalecer em Deus e se levantar na força do poder dele. Sabe? Então, nessa fase difícil que você está passando, não faça a vontade da tua carne, a vontade, sabe? Tua, porque a gente quer acomodar mesmo, a gente fica tão desanimado, mas tão angustiado, mas tão difícil para a gente a situação, que a gente quer se entregar mesmo, não quer fazer mais nada. Mas não deixe isso acontecer. Tome a decisão, pega na mão de Cristo, se levanta, toma a decisão de se levantar e levanta agora mesmo. E Deus está falando com você que está assim, levante agora mesmo. Escolha neste momento, faça a escolha de ser conduzido, de ser conduzida por aquilo que você crê, pela palavra. Crie, por isso falei, declare a palavra e não seja direcionado nem dirigido pelos teus sentimentos. Você precisa tomar essa decisão, a mesma decisão que Davi tomou lá naquele dia, né? A decisão de crer, a decisão de se reanimar, de se fortalecer em Deus. E essa é uma decisão de fé e Deus espera isso de mim e de você. Deus espera isso de mim e de você. Sai dessa posição, sai dessa situação, toma a decisão de crer, de confiar, se reanime, se reabasteça, se fortaleça, receba essa vitamina que vem de Deus, essa palavra maravilhosa que Deus está trazendo, que está aqui, sabe, acabando de me nutrir, sabe, porque eu me levantei na força do poder de Deus e agora o Senhor vem e fala, e vem e completa, e vem e anima, e vem e fortalece. Então se sinta fortalecido, renovado, toma essa decisão e se levante, toma a posição de filho, toma a posição daquele que confia no Senhor e sabe que é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Descansa no amor do Senhor. Amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido, estou aqui diante de Ti, papai, e diante dessa palavra tão tremenda, que vem e fala tão profundamente o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos que neste momento se prostra junto comigo diante de Ti. Papai, nós queremos te agradecer, papai, por essa palavra, te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu ânimo, pelo teu fortalecimento, te agradecer, papai, porque a tua alegria mora em nós, papai, a tua alegria, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é alegre, mora em nós, habita em nós, papai, mesmo que a gente que tenha, papai, ou passe por dificuldades, eu sei, papai, que todo mundo está passando por dificuldades em todo mundo, papai, mas nós decidimos, papai, nesse momento, eu e essa multidão, nós decidimos a não ser dominados pela tristeza. Nós não vamos ser dominados por ela. Nós passamos sim por essa fase, estamos passando por ela, uma fase ruim, um tempo ruim, mas nós sabemos, papai, que nós somos mais que vencedores, porque é isso que tem na palavra. E nesse momento, eu e essa multidão já estamos contemplando com os olhos da fé. Nós já estamos vendo, papai, o amanhecer, o novo tempo, o milagre. Nós já estamos nos alegrando, papai, nessa nova fase, nesse novo tempo, nisso que o Senhor já fez, nisso que o Senhor já nos colocou dentro. E nós estamos alegres e felizes porque sabemos, papai, que com o Senhor nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.